Uma das verdades mais permanentes e veneráveis é que o movimento social-democrata nos países subdesenvolvidos tem que aprender com o movimento mais antigo dos países avançados. Diante dessa opinião, sustentamos outra: que os antigos e avançados partidos social-democratas podem se beneficiar igualmente de um contato mais próximo com os partidos irmãos mais novos. Assim como o economista marxista, ao contrário dos economistas burgueses clássicos, e especialmente dos economistas vulgares, não considera que todas as etapas econômicas anteriores à ordem econômica capitalista são meras formas subdesenvolvidas, em comparação com o pico da criação, mas formações históricas e diferentes tipos de formação econômica por direito próprio. Da mesma forma, para o político marxista, os diferentes movimentos sociais são individualidades históricas concretas para si, próprios nos seus diferentes graus de desenvolvimento. E quanto mais identificamos as mesmas características fundamentais da social-democracia em toda a diversidade das suas diferentes circunstâncias sociais, quanto mais evidentes se tornam para nós o fundamento e a causa principal do movimento social-democrata, mais determinados superamos todas as limitações provinciais do nosso ponto de vista. Não é à toa que o tom internacional vibra com tanta força no marxismo revolucionário, e não é ao acaso que um particularismo nacionalista sempre se faz ouvir na concepção oportunista. Este artigo, escrito a pedido do Iskra 4, o órgão do Partido Social Democrata Russo, também pode interessar ao público alemão. A social-democracia russa tem a sorte de ter uma tarefa sem precedentes na história do movimento socialista mundial. É a tarefa de decidir qual é a melhor tática socialista num país ainda dominado pela monarquia absoluta. É um erro traçar um paralelo rígido entre a situação russa atual e a que existia na Alemanha de 1878 a 1890, quando as leis antissocialistas de Bismarck estavam em vigor. 5. Ambos têm um elemento em comum: a polícia. Fora disso, não tem nenhum ponto de comparação. Os obstáculos que a ausência de liberdades democráticas colocam no movimento socialista são de importância relativamente secundária. Na própria Rússia, o movimento popular conseguiu superar os obstáculos impostos pelo Estado. O povo fez da desordem das ruas uma constituição bastante precária. Aliás, se continuar neste curso, o povo russo, com o tempo, triunfará sobre a autocracia. A dificuldade mais importante que se coloca à militância socialista é a consequência do facto de que naquele país o domínio da burguesia está protegido por trás da força absolutista. Isso dá à propaganda socialista um caráter abstracto, enquanto a agitação política imediata assume uma aparência democrática revolucionária. As leis antissocialistas retiraram o nosso movimento da estrutura das garantias constitucionais numa sociedade burguesa altamente desenvolvida, onde os antagonismos de classe já haviam florescido no debate parlamentar. Aqui reside, aliás, o absurdo do projeto de Bismarck. A situação é muito diferente na Rússia. O problema aqui é como criar um movimento social-democrata numa época em que a burguesia ainda não controla o Estado. Esta circunstância influenciou o agitamento no modo de transplantar a doutrina socialista para o solo russo. Também afeta peculiar e diretamente ao problema de organização partidária. Em circunstâncias normais, isto é, quando o domínio da burguesia precede a ascensão do movimento socialista, a própria burguesia infunde a classe trabalhadora com rudimentos de solidariedade política. Nesta fase, afirma o Manifesto Comunista, a unificação dos trabalhadores não é o resultado das suas aspirações, mas o resultado da própria atividade da burguesia, que, para atingir os seus fins políticos, é obrigada a colocar o proletariado em movimento. 6. Na Rússia, a social-democracia terá que suprir essa deficiência com os seus próprios esforços durante todo um período histórico. Deve conduzir os proletários russos da sua actual situação atomizada, que prolonga a vida do regime autocrático, a uma organização de classe que os ajude a tomar consciência dos seus objetivos históricos e a prepará-los para lutar por esses objetivos históricos. Os socialistas russos são forçados a assumir a tarefa de construir tal organização sem contar com as garantias que normalmente existem numa estrutura democrática formal. Eles não têm a matéria-prima política que a própria burguesia fornece noutros países. Como Deus Todo-Poderoso, devem criar esta organização do nada, por assim dizer.
Como efetuar a transição do tipo de organização característica das etapas preparatórias do movimento socialista via de regra, grupos e clubes locais sem vínculos entre si para a unidade de uma grande organização nacional. Adequada ação política concertada no vasto território dominado pelo Estado russo. Esse é o problema específico que a social-democracia russa vem estudando há algum tempo. A autonomia e o isolamento são as características mais notáveis da velha forma de organização. Entende-se, portanto, que o slogan de quem deseja uma ampla organização nacional seja centralismo. O centralismo é o eixo da campanha que o Grupo Iskra desenvolve há 3 anos. O resultado dessa campanha foi o Congresso de Agosto de 1903, denominado Segundo Congresso da Social-Democracia Russa, mas que foi, na realidade, a sua Assembleia Constituinte, 7. No Congresso do Partido, ficou claro que o termo centralismo não resolve completamente o problema organizacional da social-democracia russa. Mais uma vez, aprendemos que nenhuma fórmula rígida pode ser uma solução para qualquer coisa no movimento socialista. Um passo em frente, 2 passos atrás de Lenin, o grande representante do Grupo Iskra. É uma exposição metódica das ideias da tendência ultracentralista do movimento russo. O ponto de vista que este livro apresenta com incomparável vigor e rigor lógico é o do centralismo implacável. A necessidade de selecionar e organizar todos os revolucionários ativos, distinguindo-os da massa desorganizada, embora revolucionária, que rodeia essa elite é elevada à altura de um princípio. 8. A tese de Lenin é que o Comitê Central do Partido deve ter o privilégio de eleger todos os corpos de liderança locais. Deve também ter o direito de eleger os executivos de tais órgãos, de Genebra a Lieja, de Tomsk a Irkutsk, 9, e de impor todas as suas regras de conduta partidária. Deve ter o direito de decidir, sem apelação, questões como a dissolução e reconstituição de organizações locais. Desta forma, o Comitê Central poderia decidir à vontade a composição dos organismos mais importantes e do próprio Congresso. O Comitê Central seria o único órgão pensante do partido. Os outros seriam os seus braços de executor. 10. Lenin argumenta que a combinação do movimento socialista de massas com uma organização tão rigidamente centralizada constitui um princípio científico do marxismo revolucionário. Em apoio a esta tese, apresenta uma série de argumentos que consideraremos agora. De modo geral, é inegável que uma forte tendência à centralização é inerente ao movimento social-democrata. Essa tendência surge da estrutura econômica do capitalismo, que geralmente constitui um factor centralizador. O movimento social-democrata desenvolve a sua atividade na grande cidade burguesa. A sua missão consiste em representar, dentro das fronteiras do Estado Nacional, os interesses de classe do proletariado e contrapô-los a todos os interesses locais ou setoriais. Portanto, a social-democracia é geralmente hostil a qualquer manifestação de localismo ou federalismo. Busca unificar todos os trabalhadores e organizações de trabalhadores num único partido, acima das suas diferenças nacionais, religiosas ou laborais. A social-democracia abandona este princípio em favor do federalismo apenas em circunstâncias excepcionais, como no caso do Império Austro-Húngaro. 11. É claro que a social-democracia russa não deve se organizar como um conglomerado federativo de muitos grupos nacionais. Deve se tornar um partido único para todo o império. Mas não é isso que está em questão aqui. O que estamos considerando é o grau de centralização necessário dentro do Partido Russo unificado para lidar com a situação peculiar sob a qual deve funcionar. 12. Considerando-o do ponto de vista das tarefas formais da social-democracia no seu caráter de partido para a luta de classes, parece à primeira vista que o poder e a energia do partido dependem diretamente da possibilidade de centralizá-lo. No entanto, essas tarefas formais são válidas para todos os partidos militantes. No caso da social-democracia, são menos importantes do que a influência das circunstâncias históricas. A social-democracia é o primeiro movimento na história das sociedades de classes que depende, em todos os momentos e para toda a sua atividade, da organização e mobilização direta e independente das massas. Em virtude disso, a social-democracia cria um tipo de organização completamente diferente daquelas comuns aos movimentos revolucionários anteriores, como a dos jacobinos ou dos partidários de Blanqui. 13.
Lenine parece menosprezar este facto quando afirma no seu livro, p. 140, que o revolucionário social-democrata nada mais é do que um jacobino indissoluvelmente ligado à organização do proletariado que se tornou consciente dos seus interesses de classe. 14. Para Lenine, a diferença entre a social-democracia e o blanquismo se resume ao comentário de que, em vez de um punhado de conspiradores, temos um proletariado com consciência de classe. Esquece que esta concepção envolve uma revisão total das nossas ideias sobre organização e, portanto, uma concepção completamente diferente do centralismo e das relações que prevalecem entre o partido e a própria luta. O blanquismo, 15, não contava com a ação direta da classe trabalhadora. Portanto, não precisava organizar o povo para a revolução. Esperava-se que o povo cumprisse o seu papel apenas no momento da revolução. A preparação da revolução preocupou apenas um pequeno grupo de revolucionários que se armaram para realizar o golpe. Além disso, para garantir o sucesso da conspiração revolucionária, considerou-se que a coisa mais sábia a fazer era manter as massas um tanto afastadas dos conspiradores. Os blanquistas podiam ter essa concepção porque não havia um contato próximo entre a atividade conspiratória da sua organização e as lutas diárias das massas populares. As tarefas e táticas específicas dos blanquistas tinham pouco a ver com a luta de classes mais elementar. Eles os improvisaram livremente. Por isso os resolveram a priori e lhes deram a forma de um plano já preparado. A consequência foi que os militantes da organização se tornaram simples executores de armas, que cumpriam as ordens previamente estabelecidas fora do âmbito da sua atividade. Tornaram-se instrumentos do Comitê Central. Aqui está a segunda peculiaridade do centralismo conspiratório, a submissão cega e absoluta da base do partido à vontade do centro, e a extensão dessa autoridade a todos os sectores da organização. Mas a atividade social-democrata ocorre em condições totalmente diferentes. Surge historicamente da luta de classes mais elementar. Espalha-se e desenvolve-se sob a seguinte contradição dialética: o contingente proletário é recrutado e se torna consciente dos seus objetivos no decorrer da luta. A atividade da organização partidária e a crescente consciência dos trabalhadores sobre os objetivos da luta e sobre a luta em si não são elementos distintos, mecanicamente e cronologicamente separados. São diferentes aspectos do mesmo processo, excepto polos princípios gerais da luta. Para a social-democracia não existe um conjunto detalhado de táticas que o Comitê Central ensine ao partido da mesma forma que as tropas recebem a sua preparação no campo de treinamento. Além disso, a influência da social-democracia oscila constantemente com os altos e baixos da luta durante a qual o partido é criado e desenvolvido. Por isso, o centralismo social-democrata não pode se basear na subordinação mecânica e na obediência cega dos militantes à direção. Por isso, o movimento social-democrata não pode permitir que se construa um muro hermético entre o núcleo consciente do proletariado que já está no partido e o seu meio popular, os sectores do proletariado sem partido. Ora, o centralismo de Lenine repousa precisamente nestes dois princípios: subordinação cega, até o último detalhe, de todas as organizações ao centro, que é o único que decide, pensa e orienta. 2. Separação rigorosa do núcleo revolucionário organizado do seu ambiente social revolucionário. Este centralismo é uma transposição mecânica dos princípios organizadores do blanquismo para o movimento de massa da classe trabalhadora socialista. É deste ponto de vista que Lenine define o social-democrata revolucionário como um jacobino unido à organização do proletariado que se tornou consciente dos seus interesses de classe. Mas é um facto que a social-democracia não está unida ao proletariado. É o proletariado. E é por isso que o centralismo social-democrata é diferente do centralismo blanquista. Só pode ser a vontade concentrada de indivíduos e grupos que representam os sectores mais conscientes, ativos e avançados da classe trabalhadora. É, por assim dizer, o autocentrismo dos setores mais avançados do proletariado. É a predominância da maioria dentro do próprio partido. As condições indispensáveis para a implantação do centralismo social-democrata são: 1. A existência de um grande contingente de trabalhadores formados na luta política. 2.
A possibilidade de os obreiros desenvolverem a sua atividade política por meio de influência direta na vida pública, na imprensa partidária, nos congressos públicos, etc. Essas condições não são fornecidas na Rússia. O primeiro, uma vanguarda proletaria, consciente dos seus interesses de classe, capaz de se autodirigir na luta política, está surgindo na Rússia. Toda agitação e organização socialista deve ter como objetivo apressar a formação dessa vanguarda. A segunda condição só pode existir num regime de liberdades políticas. Lenin discorda violentamente dessas conclusões. Está convencido de que as condições para a criação de um partido poderoso e centralizado já existem na Rússia. 16. Declara que não são mais os proletários, mas alguns intelectuais que precisam se educar em questões de organização e disciplina. p. 145. Exalta a influência da fábrica, que, segundo ele, acostuma o proletariado à disciplina e organização. p. 147. Com isso, Lenin parece demonstrar mais uma vez que a sua concepção da organização socialista é bastante mecanicista. A disciplina que Lenin vislumbra já está sendo aplicada, não só na fábrica, mas também pelo militarismo e pela burocracia estatal existente. Por todo o mecanismo do Estado burguês centralizado. Usamos palavras erradas e nos enganamos quando aplicamos o mesmo termo disciplina a noções tão diferentes quanto a ausência de pensamento e vontade num corpo com 1000 mãos e pés, que se movem automaticamente, e a coordenação espontânea de actos políticos conscientes de um grupo de homens. O que tem em comum a docilidade regulada de uma classe oprimida e a autodisciplina e organização de uma classe que luta pela sua emancipação? A autodisciplina da social-democracia não é a simples substituição da autoridade da burguesia dominante pela autoridade de um comitê central socialista. A classe trabalhadora conhecerá a nova disciplina, a autodisciplina livre da social-democracia, não como resultado da disciplina que lhe é imposta pelo Estado capitalista, mas pela erradicação dos velhos hábitos de obediência e servilismo. O centralismo socialista não é um factor absoluto aplicável a qualquer estágio do movimento operário. É uma tendência que se concretiza na proporção do desenvolvimento e da formação política adquirida pela classe trabalhadora no decorrer da sua luta. Nem é preciso dizer que a ausência das condições necessárias para a plena realização desse tipo de centralismo no movimento russo constitui um enorme obstáculo. É um erro acreditar que é possível substituir temporariamente o poder absoluto de um comitê central, que atua de alguma forma por eleição tácita, pela direção ainda inviável da maioria dos trabalhadores conscientes do partido e, assim, substituir o controle aberto das massas trabalhadoras sobre os organismos do partido polo do Comitê Central sobre o proletariado revolucionário. A história do movimento russo aponta-nos para o valor duvidoso de tal centralismo. Um centro todo-poderoso investido, como quer Lenin, com o direito ilimitado de controlar e intervir. Seria um absurdo se sua autoridade se limitasse a problemas técnicos como a administração das finanças, a distribuição de tarefas entre propagandistas e agitadores, transporte e divulgação da literatura. O objetivo político de um organismo com tão enormes poderes só é compreendido se esses poderes forem aplicados na elaboração de um plano uniforme de ação. Se o centro revolucionário tomar a iniciativa de uma grande atividade revolucionária. Mas qual tem sido a experiência do movimento obreiro russo até agora? A mudança mais importante e frutífera resultante da sua tática política durante os últimos 10 anos não foi o surgimento de grandes líderes, muito menos de grandes órgãos organizacionais. Isso sempre apareceu como uma consequência espontânea da fermentação do movimento. 17. Foi o que aconteceu na primeira fase do movimento proletário na Rússia, que começou com a greve geral espontânea em São Petersburgo em 1896, 18, evento que marca o início de uma era de lutas econômicas do povo russo. O mesmo aconteceu no período seguinte, iniciado pelas manifestações de rua espontâneas dos estudantes de Petersburgo em março de 1901. A greve geral em Rostov em 1903, 19, que deu início à próxima grande virada tática do movimento proletário russo, foi também um acto espontâneo. A greve por si só levou a manifestações políticas, agitação nas ruas, grandes comícios ao ar livre, coisas com que o revolucionário mais otimista não teria sonhado alguns anos antes. A nossa causa avançou muito durante esses acontecimentos.
No entanto, a iniciativa e a liderança consciente da social-democracia desempenharam um papel insignificante. É verdade que as organizações não estavam preparadas para eventos dessa magnitude. Não obstante, este facto não explica o papel menor dos revolucionários. Nem pode ser atribuído à ausência do aparelho central todo-poderoso do partido que Lenin exige. A existência de tal centro provavelmente teria aumentado a desorganização dos comitês locais ao acentuar a diferença entre o avanço ávido das massas e a linha prudente da social-democracia. O mesmo fenômeno papel insignificante desempenhado pelos órgãos centrais do partido na formação da linha tática é observado hoje na Alemanha e noutros países. Em geral, não se pode inventar a tática da social-democracia. É o produto de uma série de grandes actos criadores de uma luta de classes frequentemente espontânea em busca de um caminho a seguir. O inconsciente precede o consciente. A lógica do processo histórico precede a lógica subjetiva dos seres humanos que participam do processo histórico. Há uma tendência dos organismos que lideram o Partido Socialista desempenharem um papel conservador. A experiência mostra que cada vez que o movimento operário ganha espaço, esses organismos o mantêm até o último momento. Transformam-no ao mesmo tempo, numa espécie de bastião que impede ainda mais o avanço. A tática actual da social-democracia alemã ganhou aprovação universal porque é tão flexível quanto firme. Este é um índice da adaptação do partido ao último pormenor da sua atividade cotidiana ao regime parlamentar. O partido estudou metodicamente todos os recursos que esta área oferece. Sabe como usá-los sem modificar os seus princípios. No entanto, o aperfeiçoamento dessa adaptação fecha perspectivas para o partido. Há uma tendência nele para considerar que a tática parlamentar é imutável e específica da atividade socialista. Recusa-se, por exemplo, a levar em consideração a possibilidade, levantada por Parvus, 20, de mudar a nossa tática caso o sufrágio universal seja abolido na Alemanha, uma eventualidade que os líderes da social-democracia alemã não consideram inteiramente improvável. Essa inércia deve-se em grande parte ao facto de ser muito incômodo definir, no vácuo de hipóteses abstratas, as diretrizes e formas de situações políticas que ainda não existem. Obviamente, o que importa para a social-democracia não é a elaboração de um corpo de diretrizes já preparado para a política futura. É importante, 1. Fazer uma avaliação histórica correta das formas de luta que correspondem à situação dada, e 2. Compreender a relatividade da etapa actual e o inevitável aumento da tensão revolucionária à medida que o objetivo final dessa luta se aproxima. Se concedermos, como quer Lenin, poderes absolutos de caráter negativo ao órgão máximo do partido, fortalecemos perigosamente o conservadorismo inerente a esse organismo. Se a tática do Partido Socialista não deve ser criada por um comitê central, mas por todo o partido, ou melhor, por todo o movimento operário, é claro que as seções e federações do partido precisam de liberdade de ação que lhes permita desenvolver a sua iniciativa revolucionária e usar todos os recursos que a situação oferece. O ultracentralismo que Lenin pede está repleto do espírito estéril do capataz, não de um espírito positivo e criativo. Lenin está mais preocupado em controlar o partido do que em tornar a sua atividade mais frutífera, estreitar o movimento em vez de desenvolvê-lo, amarrá-lo em vez de unificá-lo. Na situação atual, tal experimento seria duplamente perigoso para a social-democracia russa. Estamos às vésperas de batalhas decisivas contra o czarismo. Está prestes a entrar ou entrou num período de intensa atividade criativa, durante o qual expandirá, como sempre acontece em situações revolucionárias, a sua esfera de influência e crescerá espontaneamente aos trancos e barrancos. Tentar deter a iniciativa do partido neste momento, rodeá-lo de arame farpado, é incapacitá-lo para o cumprimento das grandes tarefas do momento. As ideias gerais que apresentamos sobre o problema do centralismo socialista não são suficientes para elaborar um projeto de estatuto do Partido Russo. Em última análise, um regulamento desse tipo só pode ser determinado pelas circunstâncias em que a atividade do partido se desenvolve num determinado estágio. Na Rússia, trata-se de iniciar uma grande organização proletária. Nenhum projeto de estatuto pode ser considerado infalível. Tem que passar pelo teste de fogo. Mas, da nossa concepção geral da natureza da organização social-democrata,
Acreditamos que se justifica deduzir que seu espírito exige especialmente no início da formação do partido de massa a coordenação e unificação do movimento e não a sua subordinação rígida a um regulamento. Se o partido possui o dom da flexibilidade política, complementada pela absoluta fidelidade aos princípios e pela preocupação com a unidade, podemos estar certos de que qualquer defeito do estatuto do partido será corrigido na prática. Para nós, não é a letra, mas o espírito vivo que os militantes trazem para a organização que decide o valor desta ou daquela forma de organização. Segunda, até agora examinamos o problema do centralismo do ponto de vista dos princípios gerais da social-democracia e, em certa medida, à luz das condições particulares da Rússia. No entanto, o ultracentralismo militar proclamado por Lenin e os seus apoiadores não é produto de opiniões diferentes. Disse que está relacionado com uma campanha contra o oportunismo que Lenin preparou até o último detalhe organizacional. É importante, diz Lenin, forjar uma arma mais ou menos eficaz contra o oportunismo. Ibid, p. 52. Acredita que o oportunismo surge da tendência característica dos intelectuais à descentralização e à desorganização, da sua animosidade em relação à disciplina rígida e à burocracia que é, em todo caso, necessária para o bem desempenho do partido. Lenin diz que os intelectuais permanecem individualistas e tendem à anarquia mesmo depois de terem aderido ao movimento socialista. Segundo ele, só os intelectuais têm repulsa pela ideia da autoridade absoluta de um comitê central. O proletário autêntico, sugere Lenin, em virtude do seu instinto de classe encontra um certo prazer voluptuoso em abandonar-se às garras de uma liderança firme e disciplina implacável. Opor a burocracia à democracia, disse Lenin, é se opor ao princípio organizador da social-democracia revolucionária com métodos organizacionais oportunistas. Ibid, p. 151. Ele declara que existe um conflito semelhante entre as tendências centralistas e autonomistas em todos os países onde o reformismo e o socialismo revolucionário se encontram, frente a frente. Nota particularmente a recente controvérsia na social-democracia alemã sobre o problema do grau de liberdade de ação que o partido pode permitir aos representantes socialistas nas assembleias legislativas. 21. Vejamos os paralelos que Lenin traça. Em primeiro lugar, deve-se notar que elogiar o suposto gênio dos proletários em questões de organização socialista e a desconfiança geral dos intelectuais como tais não é um índice de uma mentalidade marxista revolucionária. É muito fácil mostrar que tais argumentos são oportunistas. As tendências que apresentam um antagonismo entre os elementos proletários e não proletários do movimento operário como um problema ideológico são o semi-anarquismo dos sindicalistas franceses, cujo lema é Cuidado com os políticos, 22, sindicalismo inglês, que desconfia de socialistas visionários e, se os nossos relatos estiverem corretos, o puro economicismo, representado até recentemente na social-democracia russa Polo Rabochaya Miso, Pensamento Operário, 23, publicado clandestinamente em São Petersburgo. Na maioria dos partidos socialistas da Europa Ocidental, há indubitavelmente uma relação entre o oportunismo e os intelectuais, bem como entre os intelectuais e as tendências descentralizadoras do movimento operário. Mas nada é mais estranho ao método histórico dialético do pensamento marxista do que separar os fenômenos sociais da sua estrutura histórica e apresentar esses fenômenos como fórmulas abstractas que podem ser aplicadas de forma absoluta e geral. Raciocinando de forma abstrata, poderíamos dizer que o intelectual, elemento social oriundo da burguesia e, portanto, alheio ao proletariado, não entra no movimento socialista por impulso das suas tendências de classe, mas antes por oposição a elas. É por isso que tem uma tendência maior do que o trabalhador para cair em aberrações oportunistas. O obreiro, dizemos, pode encontrar um verdadeiro apoio revolucionário nos seus interesses de classe, desde que não abandone o seu meio ambiente, ou seja, a massa trabalhadora. Mas a forma concreta que assume a tendência ao oportunismo do intelectual e, sobretudo, a forma como essa inclinação se expressa no campo organizacional são questões que dependem sempre do meio social em que se insere. O parlamentarismo burguês é a base social dos fenômenos observados por Lenin nos movimentos socialistas alemães, franceses e italianos.
Este parlamentarismo é o terreno fértil para todas as tendências oportunistas que existem na social-democracia ocidental. O tipo de parlamentarismo que temos agora na França, Itália e Alemanha fornece a base para as ilusões do oportunismo de hoje, como a supervalorização das reformas sociais, colaboração de classe e partidária, crença numa evolução pacífica em direção ao socialismo e assim por diante. Isso ocorre colocando os intelectuais, como parlamentares, acima do proletariado e separando-os do proletariado dentro do próprio Partido Socialista. Com o crescimento do movimento operário, o parlamentarismo se torna um trampolim para os oportunistas políticos. É por isso que tantos fracassados com ambições da burguesia correm para se proteger sob a bandeira dos partidos socialistas. Outra fonte do oportunismo contemporâneo são os grandes meios materiais de que dispõe a social-democracia e a influência das grandes organizações social-democratas. O partido é o baluarte que defende o movimento de classe dos desvios parlamentares burgueses. Para ter sucesso, essas tendências devem destruir o baluarte. Devem dissolver o setor ativo, consciente do proletariado na massa amorfa do eleitorado. É assim que as tendências autonomistas e descentralizadoras emergem nos nossos partidos social-democratas. Vemos que essas tendências servem a fins políticos definidos. Não podem ser explicados, como gostaria Lenine, com referências à psicologia do intelectual, à sua suposta instabilidade inata de caráter. Só se explicam a partir das necessidades do político parlamentar burguês, isto é, pola política oportunista. A situação é diferente na Rússia czarista. De modo geral, o oportunismo no movimento operário russo não é um subproduto da força social-democrata ou da descomposição da burguesia. É o produto do atraso político da sociedade russa. O meio de onde vêm os intelectuais russos que ingressam no socialismo é muito mais desclassificado e menos burguês do que na Europa Ocidental. Somada à imaturidade do movimento operário russo, esta circunstância contribui para o desrespeito teórico. Desde a negação total do aspecto político do movimento operário à crença total na eficácia de actos terroristas isolados ou na mais completa indiferença política. No pântano do liberalismo e idealismo kantiano, 24. No entanto, é difícil atrair o intelectual que faz parte do movimento social-democrata russo para a desorganização. É algo que vai contra a posição geral do ambiente em que o intelectual russo opera. Não há parlamento burguês na Rússia que favoreça essa tendência. O intelectual ocidental que agora pratica o culto do ego e dá às suas aspirações socialistas um tom aristocrático não representa a intelectualidade burguesa, em geral. Representa uma fase de desenvolvimento social. É o produto da decadência burguesa. Por outro lado, os sonhos utópicos ou oportunistas do intelectual russo que aderiu ao movimento socialista tendem a se nutrir de fórmulas teóricas nas quais o ego não é exaltado, mas humilhado, nas quais a moralidade da renúncia e do castigo constitui o princípio orientador. Os Narodniki, populistas, 25, de 1875 convocaram a inteligentsia russa a se dissolver na massa camponesa. Os ultracivilizados partidários de Tolstói falam em assumir a vida de pessoas simples. Os partidários do economismo puro na social-democracia russa querem que nos curvemos às mãos calejadas do trabalhador. Se, em vez de aplicar mecanicamente na Rússia as fórmulas desenvolvidas na Europa Ocidental, abordarmos o problema organizacional desde a perspectiva da situação russa, chegaremos a conclusões opostas às de Lenine. Atribuir ao oportunismo uma preferência invariável por um determinado tipo de organização, a descentralização, não é compreender a sua essência. Quanto ao problema organizacional ou qualquer outro problema, o oportunismo conhece apenas um princípio, a ausência de princípios. O oportunismo escolhe os seus métodos a fim de se adequar a determinadas circunstâncias, desde que esses meios pareçam levar aos fins pretendidos. Se definirmos oportunismo, com Lenine, como aquela tendência que paralisa um movimento revolucionário independente e o transforma num instrumento de intelectuais burgueses ambiciosos, devemos reconhecer também que na fase inicial do movimento operário o que facilita sua influência é a centralização mais rigorosa do que a descentralização. A extrema centralização coloca o movimento proletário jovem e sem educação nas mãos dos intelectuais que constituem o Comitê Central.
Na Alemanha, no alvorecer do movimento social-democrata e antes do surgimento de um núcleo sólido de proletários conscientes e de uma linha tática baseada na experiência, houve um confronto polêmico entre os partidários dos diferentes tipos de organização. A Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, fundada por La Salle, 26, era a favor da centralização extrema. O princípio autonomista foi defendido pelo partido que havia se organizado no Congresso de Eisenas, com a colaboração de Wilhelm Liebknecht e August Bebel. A tática dos eisenachianos, 27, era bastante confusa. No entanto, sua contribuição para o despertar da consciência de classe das massas alemãs foi muito maior do que a dos lassalianos. Desde o início, os operários tiveram um papel preponderante naquele partido, como comprovam as numerosas publicações operárias que surgiram nas províncias, e a influência do movimento se espalhou rapidamente. Ao mesmo tempo, os lassalianos, apesar de todos os seus experimentos com os ditadores, levaram os seus seguidores de desventura em desventura. Em geral, o centralismo rigoroso e despótico tem as preferências dos intelectuais oportunistas no estágio em que os elementos revolucionários da classe trabalhadora carecem de coesão, e o movimento avança por tentativa e erro, como é o caso agora na Rússia. Numa fase posterior, sob o regime parlamentar e em relação a um forte partido operário, as tendências oportunistas dos intelectuais manifestam-se a favor da descentralização. Se aceitarmos o ponto de vista que Lenin considera seu e temermos a influência dos intelectuais no movimento, não podemos conceber um perigo maior para o Partido Russo do que o plano organizacional de Lenin. Nada contribuirá mais para a subjugação de um jovem movimento operário a uma elite intelectual faminta de poder do que esta camisa de força burocrática, que vai imobilizar o partido e transformá-lo num autômato manipulado por um comitê central. Por outro lado, não pode haver garantia mais eficaz contra a intriga oportunista e a ambição pessoal do que a ação revolucionária independente do proletariado, cujo resultado é que os trabalhadores adquirem um senso de responsabilidade política e autoconfiança. O que hoje é um fantasma que assombra a imaginação de Lenin pode se tornar realidade amanhã. Não esqueçamos que a revolução que está prestes a eclodir na Rússia será burguesa e não proletária. Isso perturba todas as circunstâncias da luta social. Também os intelectuais russos estarão imbuídos de ideologia burguesa. A social-democracia é atualmente o único guia do proletariado russo. Mas no dia seguinte à revolução veremos a burguesia, especialmente os intelectuais burgueses, tentando usar as massas como uma ponte para sua dominação. O jogo dos demagogos burgueses será facilitado-se, na fase actual, a ação espontânea. A iniciativa e o sentido político do proletariado forem prejudicados no seu desenvolvimento e restringidos pelo protecionismo de um comitê central autoritário. 28. Mais importante ainda é a falsidade fundamental da ideia por trás do plano de centralismo irrestrito. A ideia de que o caminho para o oportunismo pode ser fechado por artigos de um estatuto do partido. Chocados com os acontecimentos ocorridos recentemente nos partidos socialistas da França, Itália e Alemanha, os social-democratas russos tendem a considerar o oportunismo como um elemento estrangeiro importado para o movimento operário pelos representantes da democracia burguesa. Nesse caso, nenhuma sanção prevista no estatuto do partido poderia impedir essa invasão. A influência dos elementos não proletários no Partido do Proletariado é o resultado de profundas causas sociais, como o colapso econômico da pequena burguesia, a falência do liberalismo burguês e a degeneração da democracia burguesa. É ingênuo esperar barrar essa corrente com uma fórmula escrita no estatuto do partido. Um regulamento pode governar a vida de uma pequena seita ou de um círculo privado. Uma corrente histórica, por outro lado, cruzará as redes do parágrafo estatutário. Além disso, não é verdade que rejeitar os elementos que a decomposição da sociedade burguesa leva ao movimento socialista significa defender os interesses da classe trabalhadora. A social-democracia sempre afirmou que representa não apenas os interesses de classe do proletariado, mas também as aspirações progressistas da sociedade como um todo. Representa os interesses de todos aqueles que sofrem a opressão do domínio burguês. Isso não deve ser entendido simplesmente no sentido de que todos esses interesses estão idealmente refletidos no programa socialista. A evolução da história traduz essa afirmação em realidade.
Como partido político, a social-democracia torna-se um refúgio para todos os elementos descontentes da nossa sociedade e do povo como um todo, em oposição à pequena minoria dos senhores capitalistas. Mas os socialistas devem saber subordinar a angústia, o ressentimento e a esperança desse conglomerado heterogêneo ao objetivo supremo da classe trabalhadora. A social-democracia deve enquadrar a multidão de irados não proletários dentro dos limites da ação revolucionária do proletariado. Deve assimilar os elementos que o rodeiam. Isso só é possível se a social-democracia tiver um núcleo proletário forte e politicamente culto, com consciência de classe suficiente para poder, como na Alemanha, arrastar para fora os elementos desclassificados e pequeno-burgueses que aderem ao partido. Nesse caso, a maior rigidez na aplicação do princípio da centralização e a disciplina mais severa expressamente formulada nos estatutos do partido podem constituir uma barreira eficaz contra o perigo oportunista. Foi assim que o socialismo francês se defendeu da confusão jauresista. 29. Emendar o Estatuto da Social-Democracia Alemã seria uma medida muito oportuna. Mas, mesmo nesta área, não devemos pensar que o Estatuto do Partido é uma arma que, de alguma forma, é suficiente por si só. Na melhor das hipóteses, pode ser um método de coerção para impor a vontade da maioria proletária no partido. Se essa maioria não existir, as sanções mais drásticas serão suficientes. No entanto, a influência dos elementos burgueses no partido está longe de ser a única causa das tendências oportunistas que se erguem na social-democracia. Outra causa é a própria natureza da militância socialista e as suas contradições internas. O movimento internacional do proletariado em direção à sua emancipação total é um processo peculiar neste sentido. Pela primeira vez na história da civilização, o povo expressa conscientemente a sua vontade e em oposição a todas as classes dominantes. Mas essa vontade só pode ser satisfeita fora da estrutura do sistema vigente. Agora, as massas só podem adquirir e fortalecer essa vontade no curso da sua luta diária contra a ordem social existente, isto é, dentro dos limites da sociedade capitalista. Por um lado, as massas, do outro, o seu objetivo histórico, situado fora da sociedade vigente. Por um lado, a luta diária, do outro, a revolução social. Tais são os termos da contradição dialética por meio da qual avança o movimento socialista. Vai daí que o movimento pode avançar melhor oscilando entre os dois perigos que o ameaçam constantemente. Um é a perda do seu caráter massivo, o outro, o abandono do objetivo. Um é o perigo de virar ao status de seita, outro, o perigo de se tornar um movimento pela reforma social burguesa. Por isso é ilusório, e vai contra a experiência histórica, esperar fixar de uma vez por todas a orientação da luta socialista revolucionária com métodos formais, que deveriam defender o movimento operário de qualquer possibilidade de desvio oportunista. A teoria marxista é uma arma segura para reconhecer e combater as manifestações típicas do oportunismo. Mas o movimento socialista é um movimento de massa, os seus perigos não são o produto de maquinações insidiosas de indivíduos e grupos. Surgem de situações sociais inevitáveis. Não podemos nos resguardar antecipadamente de todas as possibilidades de desvio oportunista. Só o movimento pode superar esses perigos, com a ajuda da teoria marxista, sim, mas só depois que esses perigos se tornaram tangíveis. 30. Deste ponto de vista, o oportunismo aparece como um produto e uma fase inevitável do desenvolvimento histórico do movimento operário. A social-democracia russa surgiu recentemente. As circunstâncias políticas nas quais o movimento proletário se desenvolve na Rússia são bastante anormais. O oportunismo naquele país é em grande parte um subproduto da tentativa e erro da militância socialista, que tenta avançar num terreno diferente de qualquer outro na Europa. À luz disso, achamos incrível a afirmação de que o oportunismo pode ser evitado escrevendo certas palavras em vez de outras no estatuto do partido. A tentativa de afastar o oportunismo com um pedaço de papel pode ser extremamente prejudicial, não para o oportunismo, mas para o movimento socialista. Se o pulso natural de um organismo vivo é interrompido, se enfraquece e as suas possibilidades de resistência e o seu espírito combativo diminuem. Neste caso, não apenas contra o oportunismo, mas também, e isso é muito importante, aliás, contra a ordem social existente. Os meios propostos voltam-se contra os fins aos quais deveriam servir.
Na ansiedade de Lenin em estabelecer a liderança de um comitê central onisciente e todo-poderoso para proteger um movimento operário tão jovem e promissor contra qualquer passo errado, reconhecemos os sintomas do mesmo subjetivismo, 31, que já fez mais do que um truque no pensamento socialista da Rússia. É divertido observar os obstáculos que o respeitável ego humano criou na história russa recente. Deitado no chão, quase reduzido a popolo absolutismo russo, o ego vinga-se dedicando-se à atividade revolucionária. Tem a forma de uma comissão de conspiradores que, em nome de uma inexistente vontade popular, 32, se senta numa espécie de trono e proclama a sua onipotência. Mas o objeto acaba sendo mais forte. O Knut, 33, triunfa porque o poder czarista parece ser a expressão legítima da história. Com o tempo, vemos entrar em cena um filho ainda mais legítimo da história, o movimento operário russo. Pela primeira vez, são lançadas as bases para uma verdadeira vontade popular em solo russo. Mas aqui novamente o ego do revolucionário russo, fazendo piruetas de cabeça para baixo, autoproclama-se mais uma vez o todo-poderoso diretor da história. Desta vez com o título de Sua Excelência o Comitê Central do Partido Social Democrata Russo. O ágil acrobata não percebe que o único sujeito que merece o papel de diretor é o ego coletivo da classe trabalhadora. A classe obreira exige o direito de errar e aprender na dialética da história. Vamos falar com clareza. Historicamente, os erros cometidos por um movimento verdadeiramente revolucionário são infinitamente mais frutíferos do que a infalibilidade do comitê central mais astuto.